Filipenses 4. Bendito é o nome do Senhor. Quatro, 6 e 7, versos 6 e 7. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Amém? Pode se assentar. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, quando nós estamos aqui na frente para ministrar, e como somos convidados a ministrar, eu creio que o inimigo não fica feliz com isso. Eu tive uma semana de muita luta, mas o Senhor é quem dá a vitória, amém? Tanto é que hoje eu tive que vir só, né? Sem o meu companheiro, para estar aqui do meu lado, mas Deus está cuidando dele lá, amém? Irmãos, essa palavra, essa carta, né, que Paulo escreveu aos Filipenses, os estudiosos confirmaram que foi Paulo mesmo que escreveu aos Filipenses. Essa carta é uma carta de amor, né, que ele escreveu aos Filipenses. Quando nós lemos aqui, não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica em ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. O texto é muito bonito, né? A carta aos Filipenses é muito bonita, mas tem alguns alertas para nós. E se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria a preocupação de Paulo com a igreja. Né? Não somente a igreja dos Filipenses, mas trazendo para os dias de hoje a preocupação conosco, com a posição que nós estamos aqui como igreja. E interessante que eu fui pesquisar, né? Paulo escrevendo essa carta aos Filipenses, ele não estava como nós. Estamos aqui numa posição confortável, né? Estamos aqui numa igreja confortável, no ar-condicionado, estamos livres. Não, Paulo estava preso, né? Então, por aí você já imagina. Se você quiser pesquisar sobre como que ele foi preso, o episódio, como que aconteceu, está no livro de Atos. Eu não vou me ater nisso para a gente não alongar muito a mensagem. Quando eu digo que é uma carta para a igreja, porque toda a Bíblia nós temos que trazer para o dia de hoje. Né? Quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, eu creio que o Espírito Santo é que o capacitou a escrever e nós podemos usar isso para nós hoje. Porque é o Espírito Santo que nos conduz. Né? Aquele que ouve a voz de Deus, o Espírito Santo conduz. Então eu creio que quando ele falou com amor para aquela igreja, nós vamos falar de alguns pontos que o Espírito Santo ministrou no meu coração para trazer para a gente, para nós, nessa manhã, para que nós possamos ouvir a voz dele. E naquela época, irmãos, Paulo falou certas coisas e o mundo não estava como está hoje. Né? As coisas que ele falou para aquela época, de repente, as pessoas olhavam e muitos ali nem entendiam, mas hoje nós podemos entender, porque o mundo caminha para uma situação que só nós que realmente somos cristãos sabemos onde esse mundo vai chegar. Então, irmãos, Paulo dá algumas orientações, né, para a igreja ali, que o primeiro ponto que eu vejo assim, que ele destacou ali nessa carta foi na questão da unidade da igreja. Eu acho que essa é primordial para a igreja, estar unida. Nós podemos ver que hoje, né, depois que veio a pandemia, as pessoas acabaram se dispersando, desunindo, né, perderam essa unidade através desse problema aí que nós tivemos. E vamos comigo ver lá volta um pouquinho, no mesmo capítulo, não feche sua Bíblia, né? No mesmo capítulo, no mesmo texto, no 2. No capítulo 2,
nós vamos ver o que Paulo diz para a igreja. Capítulo 2, do 2 ao 4. Qual a exortação que ele vai dar à igreja aí? Ele dá essa exortação com amor. O pastor sempre fala que ele ama essa igreja, que ele sente falta quando ele não vem, né, quando ele não nos vê. E eu entendo isso, que Paulo também estava nessa situação. E se os irmãos lerem toda a carta aos Filipenses, vocês vão entender que Paulo, ele fala que estava com saudade daquele povo. Essa igreja foi a primeira igreja da Europa, foi a primeira igreja da Europa. Eu creio que ela não era muito antiga. E Paulo fala que está com saudade dos irmãos. E aí ele escreve essa carta e fala com amor mesmo para nós. Então, no verso do 2 ao 4, vai dizer assim. Todos acharam? Completai a minha alegria para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo, de uma mente, que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um consiste os outros melhores do que a si mesmo. Considere aos outros melhores do que a si mesmo. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. O que eu entendo? Ele está falando de unidade. Por quê? Completar a minha alegria. Ele quer ver os irmãos unidos. É muito importante, irmãos, para nós estarmos unidos. Porque, vou dar um exemplo de Davi, né? Davi cuidava das ovelhas ali. Quando aquela ovelhinha ficava perdida ali sozinha naquele campo, ela ficava à mercê do mal, né? Poderia ver um lobo, vir qualquer animal e ameaçar e pegar e matar. Então a unidade é muito importante para nós como igreja, e ele destacou isso. E muitas igrejas hoje estão como aconteceu igual a gente, que as pessoas se foram e não voltaram. Nós possamos tomar esse cuidado de estarmos juntos, unidos, e vermos a importância de se congregar, dos irmãos se importar, quando ele fala aqui, né? Não atende cada um para as suas próprias coisas, mas para qual também as coisas dos outros. Nós possamos nos importar uns com os outros, nós possamos pensar no irmão, se ele está com problema, se ele tem alguma necessidade. Teve até um episódio aqui, né, que Paulo cita com os irmãos tiveram um problema lá. A Sintique, né, e Evódia, as irmãs tiveram um problema entre si, e ele entrou e apaziguou, e pediu elas, né, que ficassem bem. As igrejas têm problema? Tem problema sim. Todas as igrejas, nós somos gente, enquanto nós somos gente, nós vamos ter problema. Porque o ser humano é complicado, né, irmãos? Mas que nós possamos ter paciência, como o pastor Alan pregou, né, que nós possamos procurar compreender o outro e servir ao outro. E fazer o que a Bíblia fala, amar o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então, que a primeira, hoje o mundo anda tão desapercebido do seu próximo, o amor está se esfriando cada dia mais, que quando você vê uma tragédia na rua, as pessoas, ao invés de se preocuparem em levar um socorro, se vê um acidente, de orar por aquela pessoa, de chamar, as pessoas estão tirando foto, as pessoas estão filmando, as pessoas não estão se importando umas com as outras. Que nós possamos fazer a diferença nesse mundo, que nós vamos nos importar não somente com a igreja aqui dentro, nós possamos nos importar com nossos familiares, com aquele que necessita de uma ajuda lá fora. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro ponto que nós vimos aí é a unidade, né? Que nós devemos permanecer unidos até a volta do Senhor Jesus, amém? Isso não está longe de acontecer, está muito perto a volta dele. E igual a irmã Simone também, né? Está pregando a palavra aí fora, ela mesma colocou que ela conseguiu as pessoas para estar ali com ela, para ajudando, para quê? Fazendo a obra de Deus, trabalhando junto na obra, né? Como é importante isso. O segundo ponto que eu vejo que Paulo destacou é sobre o legalismo que entra na igreja e heresia. Que ele alerta as pessoas ali para que estivessem atentas a isso. Hoje o que nós mais vemos é isso, né, irmãos? Vamos ver comigo lá, anda só um pouquinho mais para frente, no capítulo 3 de Filipenses mesmo. Nós vamos ver acerca do que Paulo está falando.
capítulo 3, no 2, o verso 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Cuidado com a mutilação, porque a circuncisão somos nós, que adoramos a Deus em espírito e nos regozijamos em Cristo Jesus, e não temos confiança na carne. Glória a Deus. Deus sempre ele confirma a mensagem, irmãos. Os irmãos podem buscar na memória que o pastor, há uns minutinhos atrás, ele citou a passagem sobre a circuncisão, né? Então, Paulo aqui, ele quer que os irmãos tomem esse cuidado de não nos preocuparmos com as coisas da carne, nós nos preocupamos com as coisas espirituais. E quando ele diz, guardai dos cães, dos maus obreiros, cuidado com a mutilação, porque as pessoas ali estavam preocupadas em circuncidar a carne, as pessoas estavam preocupadas com o aspecto físico, estavam preocupadas em atender as necessidades carnais do homem, e não com as coisas espirituais. E ele ali na prisão, o Espírito Santo ministrando no seu coração, ele escreve isso para nós nos atermos, ficarmos atentos com o que há de vir. Porque a igreja caminha, irmãos, para um caminho diferente que nós andamos hoje. Nós podemos ver aí o modismo como que está hoje, as coisas estão sendo implantadas dentro da igreja, naquela época não era diferente, tinha muitas coisas erradas, mas hoje eu creio que está pior. Eu acho que o mundo nunca esteve da forma que está hoje, né? As igrejas se corrompendo, os homens que estão à frente ali, que deviam ser exemplos, estão se corrompendo, e o apóstolo Paulo nos exortou a isso, que isso iria acontecer. E hoje o Espírito Santo está nos lembrando disso, que nós devemos ficar atentos como nós devemos proceder dentro da igreja, como deve ser o proceder do cristão. Nós não devemos estar preocupados com as coisas terrenas, com as coisas da que essa carne precisa. Nós devemos estar preocupados com as coisas do alto. Né? Eu sempre digo que as pessoas ficam buscando aí fora ajuda espiritual, ajuda carnal, como que diz, os psicólogos dizem, autoajuda. Exatamente, fica procurando autoajuda. Não, nós procuramos a ajuda do alto. É do alto que vem o nosso auxílio, é do alto que vem a nossa ajuda. É só de lá que pode vir. Lógico, nós podemos procurar os médicos, sim, psicólogos, psicanalistas, sim, mas o nosso primeiro socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Glória a Deus. Então não devemos andar na carne, devemos ter cuidado no fazer a obra de Deus. Né? Quando ele fala dos maus obreiros, ele está falando da obra de Deus, como tem que ser feita. Tem um evangelismo na sua igreja, participe. Tem oração na sua igreja, participe. Faça o melhor, porque você não está fazendo para o homem, você está fazendo para o Senhor. Nós devemos ser ativos na obra de Deus. Nós precisamos de estar ativos na obra de Deus. Quando diz os maus obreiros estavam fazendo as coisas como se fosse fazer para o líder que estava ali na frente. E nós não fazemos isso. Nós fazemos para o Senhor. Né? A Bíblia diz que quando nós fazemos, tudo que você for fazer, faça com todos os seus esforços como se estivesse fazendo para o Senhor Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Quantas coisas hoje, né, irmãos, que são permitidas na igreja? Quantas coisas que são permitidas e nós sabemos que Deus não se agrada, mas o homem não está se atentando para isso. Ele está se atentando com aquilo que agrada a carne. As igrejas hoje querem se parecer com o mundo, querem criar boates dentro da igreja, querem fazer cultos parecidos com o mundo. Isso o Senhor não se agrada. Nós não podemos nos desaperceber disso. Uma igreja tem que ser santa. O Senhor Jesus ele vai voltar para uma igreja santa. Ele vai levar a sua noiva, vai levar uma noiva limpa, uma noiva que é lavada e remida no sangue de Jesus. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Os cristãos, eles têm se afastado cada dia mais da verdade. Eles têm acreditado em tudo aquilo que o homem tem falado, mas não têm buscado conhecimento aqui.
A palavra de Deus é que é a nossa bússola. A palavra de Deus é que tem que ser a nossa direção diariamente. Amém? Então, Paulo, ele exortava com amor. Ele já, naquela época, ele já exortava aquele povo ali, pensando no mundo espiritual, visando o reino celestial. E hoje não é diferente. Nessa manhã o Senhor quer falar conosco a respeito disso, nos alertar sobre as coisas espirituais, que nós possamos estar atentos. Amém, meu irmão? Abra comigo a sua Bíblia. No mesmo texto, no 3, não, vou meditar novamente no 4. Então, irmãos, quando ele diz no 4, 6 e 7, não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ação de graça. Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. O que ele estava falando ali para o povo? Não ficar ansioso, não ficar inquieto. Eu imagino que as pessoas ficaram preocupadas de vê-lo, né? Ele foi açoitado, ele foi preso. As pessoas ficaram inquietas, ficaram preocupadas. O que nós podemos fazer? O Paulo não poderia passar por isso. Mas não, ele escreveu esse texto para acalentar as pessoas, para dizer, fiquem tranquilos, eu estou bem. Né? A graça do Senhor, ela me basta. Como ele diz, a tua graça me basta. Então, né, nesse momento que ele não está confortável, ele escreve este texto tão confortante para nós. E nós, se fôssemos nós para escrever esse texto, na situação que ele estava, será que nós teríamos a mesma fé, o mesmo controle, o mesmo domínio de que Paulo teve ali naquela situação que ele está vivendo? Não só essa situação que eu citei, que está em Atos 16, mas tantas vezes ele foi açoitado, né? Mas ele fala aqui que a circuncisão dele, ele foi circuncidado com 8 dias de nascido, mas não é isso que é importante para ele. Importante para ele é a presença do Senhor, é o encontro que ele teve com Jesus. É isso que deu base para a fortaleza da fé dele. É isso que trazia alegria no coração dele. A alegria que ele poderia passar para os irmãos, a confiança, a fé de estar preso, de estar ali numa cadeia preso, mas confiante no Deus Todo-Poderoso, aquele que pode fazer infinitamente mais por nós. Amém, meus irmãos? Agora sim, vamos voltar lá no 3. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Nós vamos ler o 13 e o 14. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Amém? Capítulo 3, verso 14, 13 e 14. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Em tudo que ele passou, em tudo que ele passava, olha que coisa mais maravilhosa que ele escreve para nós. Nós podemos trazer para o dia de hoje. Há um prêmio. Há um prêmio para nós, irmãos. Glória a Deus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. É uma pequena mensagem, mas é aquilo que o Senhor queria ministrar nos nossos corações essa manhã, que nós possamos estar firmes, estarmos unidos, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que não venhamos nos esquecer que existe um prêmio para aguardando. Mas esse prêmio só vai receber aquele que permanecer até o fim. Existe uma condição. Nós precisamos permanecer até o fim. Amém?